Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está conosco aqui no curso íntegro, estamos dando início à nossa segunda aula do módulo de requisitos legais para ingressar ou integrar o regime geral de previdência social. Na aula anterior você viu comigo inscrição e filiação, que aí com a inscrição e com a filiação você dá o seu pontapé inicial, você ingressa, você entra no regime geral de previdência social. Nosso próximo assunto é qualidade de segurado. A qualidade de segurado, ela é aquela vinculação com o RGPS. Enquanto eu mantenho esse vínculo, enquanto tem essa ligação, enquanto tem essa, como posso dizer assim, relação, tá certo? Entre segurado e regime e sistema, eu tenho qualidade de segurado, tá certo? Quer ver? Ó, vem comigo, vamos lá para os slides, ó. Olha como é bacana o tema da qualidade de segurado. Todo aquele que mantém vínculo com a Previdência Social por meio de filiação, vejam mais uma vez o que me mantém ligado ao RGPS, o que faz o meu link com o RGPS? Filiação, tá? Seja ela facultativa ou obrigatória, possui qualidade de segurado. Então, ter qualidade de segurado nada mais é do que manter-se ligado, vinculado, linkado ao regime geral de previdência social. Seja de maneira obrigatória, seja de maneira facultativa. Mas a lei é muito boa, a lei é muito bacana, a lei é muito legal. E ele fala para você assim, ó, eu sei, eu, Estado aqui, protetor, tá, do direito social, eu sei que você, segurado, vai passar por contingências contrárias à sua vontade, em que você não estará vinculado ou filiado diretamente ao RGPS, porque você parou de exercer as atividades que te vinculavam. Mas eu vou ser muito legal contigo, e eu vou te dar prazos que mesmo quando você não estiver fazendo o exercício dessas atividades em que você se coloca como filiado ao regime, você manterá a sua qualidade de segurado. O Estado é muito bonzinho. Eles têm um coração aberto para você. Então, mesmo que você não seja segurado obrigatório, porque você parou de trabalhar, ficou desempregado, parou de trabalhar. Eu, Estado, estou dizendo para você assim, ó, fica tranquilo. Você está protegido pelo regime geral de previdência social, porque eu criei uma coisa chamada período de graça. Olha lá, vem comigo. Tanto a Lei 8213 quanto o nosso Decreto 3048 trazem situações em que o segurado mantém a qualidade de segurado, ou seja, eu mantenho o meu vínculo, mantenho minha filiação ao regime geral de previdência social, e com isso vou manter direito aos benefícios da previdência social, mesmo quando eu não estou vinculado à Previdência Social. É o chamado período de graça. E está descrito diretamente lá no artigo 15 da 8213, tá certo? E olha que interessante. O período de graça é, em regra geral, de 12 meses, mas ele pode ser enlastecido em até 36 meses, de acordo com a situação em que se encontra o segurado. Então vamos ver o que o caput e os incisos do artigo 15 da 8213 trazem para a gente, olha lá. Primeiro, a qualidade de segurado será mantida por prazo indeterminado, ou seja, sem limite, para quem estiver em gozo de benefício da Previdência Social. Esse já é o primeiro passo. Quem está em gozo de benefício,
pode não estar exercendo a atividade que o filia ao regime geral de previdência social e por isso pode não estar contribuindo. Porque, lembram-se, filiação obrigatória de caráter contributivo. Então, quando eu falo que eu mantenho a qualidade de segurado porque eu estou vinculado ao regime geral, significa, traduzindo, que quem paga a previdência mantém qualidade de segurado. Enquanto eu estiver pagando previdência, eu tenho qualidade de segurado. Essa é a relação direta que a qualidade de segurado traz para a gente. Mantém qualidade de segurado quem paga regime geral de previdência social. Tá certo? Essa é a relação direta que você faz. Quando eu falo que o período de graça me dá prazos para eu manter a minha qualidade de segurado mesmo sem estar exercendo a profissão, o que o período de graça significa? Eu vou manter a qualidade de segurado, ou seja, mantenho meu vínculo com o regime geral, mantenho as proteções sociais trazidas pelo regime geral, ou seja, serviço social e benefícios, mesmo sem pagar. Ponto. É isso. Período de graça é estar protegido sem pagar. Ponto. É isso que o período de graça significa. E quando ele começa já no inciso 1, ele coloca pra gente assim, ó, a qualidade segurada é mantida por prazo indeterminado, ou seja, sem limite de tempo, para quem está em gozo de benefício da Previdência Social. Ora, se eu estou recebendo, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, eu não estou contribuindo, porque eu não estou trabalhando, estou aposentado por invalidez. Eu não estou mais trabalhando. Eu mantenho minha qualidade de segurado porque eu estou recebendo o benefício da Previdência Social, que é a aposentadoria por invalidez. Se eu estou doente e a doença me impede de trabalhar por 4 meses, caí, quebrei a perna, não vou poder trabalhar por 4 meses, vou receber auxílio doença. Nesses 4 meses do auxílio doença, eu mantenho a minha qualidade de segurado, porque eu estou em gozo de benefício. Essa é a ideia do período de graça. Então, quem está em gozo de benefício, independente de estar contribuindo ou não, porque eu posso estar aposentado por tempo de contribuição ou aposentado por idade, e ser empregado, e daí eu tenho as minhas contribuições obrigatórias. Então, eu posso estar contribuindo ou não. Na maioria das vezes, quem recebe benefício não está contribuindo. Então, independente de estar ou não contribuindo, quem estiver em gozo de benefício, enquanto perdurar o benefício, mantém sua qualidade de segurado, por prazo indeterminado. Tem casos de pessoas aí que recebem auxílio-doença por 5, 6, 7, 8 anos. Durante 5, 6, 7, 8 anos ele não fez uma contribuição sequer para o regime e ele mantém sua qualidade de segurado. Ok? Beleza? Voltando. Próximo período de graça que aparece para a gente aqui é esse aqui, ó. Por isso que o nome é de graça, tá? Não é que é gracioso, é legal, é bacana, é de afago, é de carinho. Não, é de graça porque é sem custo. Você não paga. Essa é a relação. Período de graça é um período em que eu mantenho a qualidade de segurado sem custos, sem pagar. Tá bom? Próximo período de graça que aparece pra gente, isso aqui, ó. Eu mantenho por até 12 meses após cessar a segregação daquele acometido por doença de segregação compulsória. Bom, a gente precisa entender alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe, o que é a tal da segregação compulsória? Segregação compulsória é uma doença que te obriga a sair do convívio social. Você perde o convívio com a sociedade. Você tem que se internado de maneira isolada, tá? Porque a sua doença é altamente contagiosa. Antigamente a tuberculose era tratada assim, a hanseníase ou lepra era tratada assim. Você era retirado do convívio social, inclusive do convívio familiar, mesmo que contra a sua vontade, e era internado compulsoriamente numa clínica de reabilitação, e nessa clínica você fazia o tratamento até que você estivesse completamente curado, até que você estivesse completamente recuperado. E aí você voltaria para o convívio social. É essa situação que está sendo descrita aqui, ó. Quando cessa a segregação, ou seja, quando eu saio do internamento compulsório, quando eu deixo de estar segregado, eu mantenho a minha qualidade de segurado por 12 meses. Porque parte-se do princípio que enquanto eu estiver segregado, eu não posso trabalhar. Eu estou
impossibilitado de trabalhar. Por que você está impossibilitado de trabalhar? Porque você foi segregado do convívio social. Você está lá no hospital ou na clínica fazendo o tratamento de maneira isolada. Como é que você vai exercer atividade remunerada? Impossível, tá certo? Então você fica segregado, você fica afastado. Enquanto durar esse afastamento, essa segregação, como você não pode trabalhar, é muito comum que você tenha direito a receber algum benefício da Previdência, porque nós estamos falando aqui de segurado. Então você vai estar recebendo pelo menos um auxílio-doença. E aí, enquanto você está em gozo de benefício, você mantém o benefício por prazo indeterminado. Terminou a segregação, voltei a trabalhar, voltei ao convívio social, eu perco o benefício de incapacidade que eu tinha. Não vou mais receber um auxílio-doença, por exemplo, porque eu voltei ao convívio social. Mas se eu não fiz contribuições, eu mantenho minha qualidade de segurado por 12 meses. É o que está dizendo essa regra. Aqui, após cessada a segregação daqueles acometidos por doença de segregação compulsória. Beleza? Seguindo, vamos para o próximo. Essa é a regra geral, que eu acho a mais bacana de todas também. Será mantida a qualidade de segurado por 12 meses para qualquer segurado após a cessação de suas contribuições, ou seja, parei de contribuir, ou após o fim do gozo de benefício da Previdência Social. Estava recebendo aposentadoria por invalidez, fui reavaliado pelo perito do INSS, voltei a ter condição de trabalhar. Então, eu volto ao mercado. Meu benefício é cessado. Mas eu não consegui emprego e eu não consegui contribuir. Não tem problema, eu mantenho a minha qualidade de segurado por 12 meses. Se eu tiver alguma complicação, se tiver algum outro problema de saúde, alguma coisa que me impeça de voltar a trabalhar, dentro de 12 meses, eu terei direito às coberturas do Regime Geral de Previdência Social. Mas fica melhor ainda, olha lá. Eu posso aumentar ou acrescer mais 12 meses a estes 12 iniciais, chegando a 24, somando 24. Se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem uma interrupção que acarretasse a perda da qualidade de segurado. Vamos fazer um asterisco aqui, que a condição da perda da qualidade de segurado tem uma regra própria. A gente vai ver na sequência dessa aula. Então, eu fiquei X tempo sem contribuir. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa hoje ficar 10 anos, e olha que não é raro disso acontecer, 10 anos sem contribuir, e numa situação em que ela não tinha direito a nenhum benefício da Previdência durante esse período, ela perde com certeza a qualidade de segurado, tá certo? Agora, se eu fiquei lá 11 meses sem contribuir, opa, minha regra geral era 12, então eu não perdi a qualidade de segurado, porque eu tenho 12 meses após cessar as minhas contribuições, eu mantenho a qualidade de segurado. E aí, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu fiquei 11 meses sem contribuir, voltei a contribuir, beleza, não tem problema nenhum, tá certo? E é isso que ele está dizendo para a gente aqui. Se eu tiver 120 contribuições numa sequência imediatamente anterior à atual, tá? Onde eu não tenha perdido ou eu não tenha ficado sem contribuir, tá? Não tenha interrupção que faça com que eu perca a qualidade de segurado, então eu ganho mais 12 meses. E aí os meus 12 iniciais viram 24. E pode mais ainda, que também pode ser acrescido de mais 12 meses, se comprovada a situação de desemprego do segurado, somando assim um total de 36 meses. Então, tirando a regra que determina que eu mantenho o benefício por prazo indeterminado enquanto eu recebo o benefício da Previdência Social, esse período é o máximo que eu consigo levar a minha manutenção da qualidade de segurado, o meu período de graça, 36 meses, tá certo? São 36 meses sem contribuir, 12 da regra geral, 12 porque eu tenho 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, e 12 porque eu comprovei situação de desemprego.
Detalhe, uma não depende da outra. A regra geral é a regra geral. E aí eu vou ganhar mais 24 meses se eu tiver lá os 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado, sem interrupção, né, que acarrete perda da qualidade de segurado. E eu vou ter mais 12 meses por situação de desemprego. Posso ter só os 12, porque eu não tenho como comprovar desemprego e porque eu não tenho as 120 contribuições mensais. Ou eu posso ter 24 porque eu consigo comprovar desemprego e eu tenho mais 12 meses lá do período da regra geral. Ou eu tenho 24 porque eu consigo comprovar 120 contribuições sem a perda da qualidade, mas eu não consigo comprovar desemprego. Então uma coisa não depende da outra. O que a gente sabe é a regra geral, 12 meses após recebimento de benefício ou após a cessação das contribuições. Ponto. Pacífico. Ganhei 12 meses. Posso ganhar mais 12 se eu tiver 120 contribuições sem a perda da qualidade de segurado. E posso ganhar mais 12 se eu comprovar a situação de desemprego. Uma coisa não sendo obrigatória para a outra. Para eu ganhar os 12 meses da situação de desemprego, eu não preciso comprovar 120 contribuições mensais. Posso ter uma ou outra ou nenhuma das duas. Ou ter as duas, sem problema nenhum. O máximo, 36 meses. Ok? Próxima regra. Eu mantenho por até 12 meses após o livramento condicional para o segurado retido ou recluso. Então, quando o segurado que estava retido ou recluso tem livramento, mesmo que seja na condição de livramento condicional, tá? Quando ele é posto em liberdade, quando ele sai do cárcere, ele mantém sua qualidade de segurado por 12 meses, tá certo? Vou ter a manutenção da qualidade de segurado por até 3 meses após o licenciamento do segurado incorporado às Forças Armadas para a prestação do serviço militar. Detalhe, não precisa ser não só para o serviço militar obrigatório, como também para o serviço militar de carreira. Tá certo? A hora que eu dou baixa no meu alistamento militar, e detalhe, é serviço militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá certo? Exército, Marinha ou Aeronáutica. É serviço militar. Tome cuidado que algumas bancas examinadoras gostam de te pegar na curva, eles colocam assim, após eu encerrar a prestação do serviço ao Exército. Como se fosse só para o Exército. Não. Exército, Marinha ou Aeronáutica. É serviço militar. Tanto o serviço militar obrigatório, quanto o serviço militar de carreira. A hora que eu dou baixa na minha incorporação militar, quando eu peço minha licença da incorporação militar, eu mantenho minha qualidade de segurado por 3 meses. Tá certo? Então eu tenho 3 meses de período de graça. E eu mantenho por até 6 meses após cessar as contribuições do segurado facultativo. É mesmo. Pô, o facultativo, o facultativo. O cara tá lá porque quer, paga quanto quer, paga como quer, para de pagar a hora que quer. E a hora que ele para de pagar, ele ainda tem mais 6 meses de manutenção da qualidade de segurado. Se acontecer alguma coisa com ele, por 6 meses ele está protegido. Detalhe. Os 12 meses de acréscimo por ter 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado ou por comprovar a situação de desemprego, não são acrescidos a esses outros prazos aqui. Eles só são acrescidos ao prazo da regra geral. Qual que é a regra geral? Término das contribuições ou fim do gozo de benefício previdenciário. Os outros não se acrescenta. Então, segurado facultativo que está em condição de desemprego. Então, ele tem 6 meses com 12, 18. Não! Segurado facultativo tem 6 meses de período de graça. Acabou. Ah, mas ele tinha 120 coisas. Não interessa. Segurado facultativo tem 6 meses.
Ah, ele era incorporado nas Forças Armadas, ele era segurado de carreira da Marinha, tinha 12 anos de Marinha sem parada e pediu licenciamento. Então ele tem 3 meses de contribuição, mais 12 porque ele tinha... Não! Parou! Licenciado das Forças Armadas, 3 meses, ponto, final, acabou. Deu para entender? Os 12 meses de acréscimo por ter 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado e os 12 meses de acréscimo por comprovação de situação de desemprego só são acrescidos nas situações de término de contribuição e término do gozo de benefício. Para o segurado segregado, para o segurado licenciado com livramento condicional, licenciado das Forças Armadas e facultativo, são os prazos pré-definidos e acabou. Tá certo? Beleza? Deu para fixar? Então tá bom. E a gente tem que ver mais um ponto com relação ao término da qualidade de segurado. Ela não acaba exatamente no prazo em que que a lei está dizendo para a gente aqui que os incisos do artigo 15 trazem. Então vou dar um exemplo para vocês. Me licenciei das Forças Armadas no dia 1º de agosto não, primeiro não, vamos botar 5. No dia 5 de agosto de 2010, eu me licenciei. O licenciado das Forças Armadas tem quanto tempo? 3 meses. Bom, então 3 meses, 5 de agosto, 5 de setembro, 5 de outubro, 5 de novembro. Então 5 de novembro, acabou minha qualidade de segurado. Não. A regra é mais benéfica, ela é muito boazinha com a gente. Olha só, como esse regime geral ele tem um coração aberto para ajudar o segurado. Olha só, olha o que ela traz para a gente aqui. Ó. Em todos estes casos, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado para o recolhimento da contribuição que se refere ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos acima. Esse aqui é o texto do parágrafo 4º do artigo 15 da 8213 de 91. Professor, quando você falou qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte, eu já me perdi. Tá. Então, olha só. Produtor, você consegue me dar uma tela em branco? Nós vamos ficar brincando, tá, produtor? Você vai para a tela em branco e vai voltar para essa tela. Vai para a tela em branco e vai voltar para essa tela, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer de trás para frente o texto do parágrafo 4º do artigo 15. A primeira resposta que a gente tem que dar para ele é: qual é o término do prazo do período de graça. PG é período de graça, tá, gente? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que responder. Qual é o término, tá certo? Então, vamos pegar o exemplo que eu falei para vocês aqui do militar. Então, ó, licenciado, Forças Armadas. Em 5 de 8 de 2010. Qual que é o prazo do licenciado para as Forças Armadas? O prazo do licenciado das Forças Armadas é de 3 meses. Esse aqui é o período de graça. Então, respondendo qual que é o prazo, qual que é o término do prazo para o licenciado das Forças Armadas, 5 do 9, do 10, do 11. Dia 5 do 11 de 2010. Produtor, volta lá para a gente no texto. Então, olha lá. Primeira resposta já foi. Qual que é o final... Opa! Qual que é o final do prazo acima? Nós estamos nesse exemplo aqui, 3 meses para o licenciado, para o segurado, licenciado das Forças Armadas. Licenciado das Forças Armadas. O que ele vem na sequência aqui?
referente ao mês imediatamente posterior. Então eu tenho que responder qual que é o mês imediatamente posterior. Volta lá para mim no outro slide lá. Esse aí. Então, qual é o mês posterior? É a segunda resposta. Qual é o mês posterior? O mês posterior é dezembro de 2010. Certo? Então, o final do prazo acima, 5/11 de 2010. Qual que é o mês posterior? Dezembro de 2010. Produtor, me joga lá de volta para o slide. Isso. Então, eu já respondi qual é o final do prazo acima. Eu já respondi qual que é o final do prazo acima e qual é o mês imediatamente posterior. Qual que é o outro tópico que ele coloca para a gente assim? Aqui, eu preciso qual que é o término do prazo fixado para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior. Então, qual que é o prazo fixado para aquela contribuição? Volta lá, produtor, volta para mim lá. Isso. Então, meu prazo terminou no dia 5/11, o meu mês posterior é dezembro de 2010 e, de acordo com o artigo 30 da Lei 8212 de 91, o facultativo, que é a condição em que eu participo do regime geral a hora que eu quiser, ele tem que pagar até o dia 15 do mês seguinte. A gente viu isso lá nas aulas de custeio, certo? Bom, então qual que é o término do prazo para o pagamento da contribuição do mês imediatamente posterior ao final do prazo do período de graça? O período de graça acabou dia 5/11. O mês posterior é dezembro de 2010 e, de acordo com o artigo 30 da Lei 8212, eu tenho até 15 de janeiro de 2011, que daí virei o ano, estava em 2010, virei um ano, para fazer o recolhimento da contribuição referente a dezembro, que é o mês imediatamente posterior ao término do prazo do período de graça. Lindo! Então quer dizer que dia 15/1 acabou a minha qualidade de segurado? Não! Produtor, me volta lá no slide. Olha aqui, meu querido. Ele diz que a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo. Me joga lá de novo, produtor. Falei que a gente ia brincar de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Tá aqui. Então, quando que eu perco a qualidade de segurado? No dia seguinte. Qual que é o dia seguinte ao término do prazo fixado na lei para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do término do prazo do período de graça? No nosso exemplo, 16 de janeiro de 2000. Opa! E no último. De 2011. Esse é o dia em que vai ocorrer, em que ocorre a perda da qualidade de segurado. Esse é o dia. Então você tem que tomar cuidado com um monte de coisas. A gente viu passo a passo o que a regra determina pra gente.
mas o que você tem que tomar mais cuidado é com a pergunta que está sendo feita. Sabe por quê? Se eu te perguntar até quando será mantida a qualidade de segurado? A qualidade de segurado é mantida até o último dia para o recolhimento da contribuição do prazo acima, que no nosso exemplo aqui seria 15 de janeiro de 2011. Então eu mantenho a qualidade de segurado até 15 de janeiro de 2011. E quando eu perco a qualidade de segurado? No dia seguinte, no nosso exemplo, 16 de janeiro de 2011. Então tem que tomar muito cuidado com a pergunta que está sendo feita. Tá bom? Beleza? Produtor, me volta lá para os slides. A gente só tem, para finalizar, a seguinte situação. Como que eu resumo essa regra do parágrafo 4º do artigo 15? Assim, ó. Eu gosto de usar o vermelho Paulo Máximos. Isso. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no 46º dia após o fim do mês em que se encerra o período de graça. Qualquer que seja o período de graça, a minha perda da qualidade de segurado ocorrerá no 46º dia após o fim do mês em que se encerra o período de graça. O nosso período de graça, no exemplo que eu dei para vocês, se encerrou no dia 5/11/2010. E a minha perda da qualidade de segurado ocorreu no dia 16 de janeiro de 2011. Portanto, foram 46 dias depois do final do mês em que se encerrou o período de graça. Quando acabou o mês que se encerrou o período de graça? Foi 30 de novembro. Tá certo? Então, a partir de 1º de dezembro, se eu contar 46 dias, não se esqueçam, em direito previdenciário, para fins de contabilização de tempo de contribuição, tá? Ou de tempo decorrido, todos os meses têm 30 dias. Tá? É uma regra para facilitar, para poder você equiparar as contribuições. Senão a contribuição de fevereiro deveria ser equivalente a 28 dias de trabalho. As contribuições dos meses que têm 31 dias ficariam mais caras. Enfim, então todos os meses têm 30 dias para fins previdenciários por uma questão de facilitação da conta de custeio. Tá certo? Então eu conto a partir de 1º de dezembro, eu vou contar 30 dias, vai fechar dezembro, vou contar mais 16 dias, eu vou ter 30 dias mais 16, eu vou ter 46 dias e vou chegar em 16 de janeiro de 2011, quando eu perdi a qualidade de segurado. Por sua vez, meu querido, a manutenção da qualidade de segurado será até o dia 15. Então, a minha manutenção da qualidade de segurado será até o 45º dia após o fim do mês em que se encerrou o período de graça. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente encerra essa nossa segunda aula do nosso módulo de requisitos legais para integrar o regime geral de previdência social. E o próximo item que a gente vai ver na próxima aula é a carência. A carência é o requisito necessário para que você alcance alguns benefícios previdenciários. Tá certo, meus queridos? Um forte abraço, bons estudos e eu te vejo na nossa próxima aula. Valeu, até lá. Tchau, tchau.